Fala, meus amigos e minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. O que o favorito tem que fazer? Tem que vencer, né? Então, ontem, os favoritos à conquista da Libertadores da América, Flamengo e Palmeiras, venceram. Ah, mas não jogou bem, não interessa, são 3 pontos da conta, liderança do grupo. Ah, o outro também ganhou, tal, não interessa. O que importa é que fora de casa, Flamengo e Palmeiras fizeram a sua parte. Outros não fizeram, enfim, vão ter que conviver com isso, vão ter que se recuperar, mas a gente vai falar aqui de Libertadores da América, vai falar também do novo treinador do Fluminense, né? Tinha esperança de ser um treinador estrangeiro, sondou um, sondou outro, sonhou com um, mas a verdade é que todo mundo sabia. Ou era Fernando Diniz, ou era Renato Gaúcho. É o que tem. Com a grana que o Fluminense não tem e com as possibilidades no Brasil de você contratar sem grana, é o que tem. Fernando Diniz e Renato Gaúcho. Veio o Renato Gaúcho porque o Fernando Diniz tinha muita resistência dentro do clube, tá certo? Dentro da diretoria, afinal de contas, teimoso, né? Mas antes de falar dessa situação do Fluminense, peço para você se inscrever aqui no canal Dois Toques, a casa do futebol. Todo dia tem vídeo e agora a gente vai falar de Libertadores da América. Alguns favoritos decepcionaram, né? Outros não. Assim foi o caso ontem de Palmeiras e Flamengo. Vimos o Botafogo decepcionar, vimos o Olímpia decepcionar, um dos favoritos também no Grupo H. Botafogo favorito do Grupo A, ao lado do Estudiantes, decepcionou sua torcida. Flamengo e Palmeiras não. Ah, mas o Flamengo tá cheio de problemas, o Flamengo jogou mal. Ah, mas foi na conta do chá contra um time venezuelano e tal. Resultado final, Deportivo Táchira 0, Flamengo 1. Isso é o que importa na Libertadores da América. Libertadores da América não se dá show. Libertadores da América se vence fora de casa contra equipes muito piores. Não interessa a maneira como isso vai acontecer. Você tem que vencer. O Flamengo não sofreu gols, fez um gol no peito e na raça, literalmente, né? Juninho Azerbaijão fazendo o gol da vitória do Flamengo, lá na Venezuela, para cima do fraquíssimo Deportivo Táchira. Ah, mas se for analisar, eu entendo que os analistas vão, claro, tentar descredibilizar a vitória, dizendo que o Flamengo tem vários problemas de criação, que o Flamengo tem problemas no elenco e tal. É uma galera que não sabe o que quer. É uma galera movida à próxima rodada. Primeiro, o elenco é perfeito. Depois é melhor do que 70% da Premier League. Depois vai ganhar tudo no ano. Aí, depois começa... Não é bem assim não, porque no Brasileirão tem que desfalcado, e quando tem desfalque não tem o mesmo elenco. Não, mas não era o melhor do mundo? Então como é que tem desfalque e não tem o melhor elenco do mundo? Aí ganha de 1-0 do Deportivo Táchira com desfalques, ok. E aí tem problemas de criação, problemas no elenco, lacunas, então a imprensa não sabe o que quer, a imprensa não sabe o que fala, ela é movida à próxima rodada. Tá? Aqui eu sempre falei para vocês, o elenco do Flamengo, ele tá no mesmo nível de outros elencos do Brasil, um pouquinho melhor. Por quê? Porque a qualidade dos reservas é absurda. Você tem um Everton Cebolinha na reserva, que seria titular em qualquer time do Brasil. Qualquer time do Brasil. Você tem um Ayrton Lucas na reserva, que seria titular na maioria dos times do Brasil. Vou dizer todos, que tem laterais melhores do que ele aí, mas na maioria dos times do Brasil. O Flamengo tem 2 laterais que, se não são bons, né, seriam também titulares na maioria dos times. 2 laterais esquerdos e 2 laterais direitos. Do meio para frente, o Flamengo tem um esquadrão. Então, o Flamengo, claro que tem um elenco privilegiado. Mas, quando tem muitos desfalques, a gente percebe, como qualquer outro clube, um problema na criação. Um problema, óbvio, na montagem. Porque não tem como você pegar um Pedro e ter um reserva no nível do Pedro. Ninguém tem isso. Ninguém tem isso. Não tem como você ter um Estevão e um reserva no nível do Estevão. Não tem como você ter um Igor Jesus e ter um reserva no nível do Igor Jesus. Não existe isso. É muito difícil, né? Então é claro que os times vão ter esse tipo de problema. A questão é, mesmo com o problema, você venceu? Isso é que faz um elenco ter qualidade. Isso é que faz um time chegar no final do campeonato e ser campeão, e se classificar para as oitavas. Então o Flamengo fez a parte dele, venceu por 1-0, é isso que tinha que fazer. O Palmeiras sofreu mais, porque o Palmeiras está mais pressionado. O Palmeiras, nesse momento, eu vejo numa situação, inclusive de elenco, bem inferior ao Flamengo. Tá? Acho o time titular do Palmeiras muito bem encorpado, mas em termos de elenco eu vejo o Flamengo bem à frente. Tá?
mesmo com alguns problemas quando perde, por exemplo, 4 jogadores, que é o caso, é o que está acontecendo. O Palmeiras, quando troca, a troca não está nunca no mesmo nível e o nível bem abaixo. Principalmente o momento que o Palmeiras vive é um momento de pressão. Alguns jogadores que são titulares não estão conseguindo performar da maneira como estavam performando há alguns meses. Então a pressão está grande, o Palmeiras quase tem a vitória a escapar pelas mãos, mas o Richard Rios, no final do jogo, conseguiu garantir a vitória do Palmeiras, que é muito superior ao Sporting Cristal. As equipes peruanas talvez sejam mais fracas que as equipes venezuelanas nessa edição de Copa Libertadores da América, né? O campeão, o líder do campeonato peruano, perdão, ele joga a Copa Sul-Americana. Então a melhor equipe peruana, em tese, nem joga a Libertadores da América, tá? Então é nesse nível que estão as equipes peruanas na Libertadores da América. E o Palmeiras sofreu, tomou 2 gols, ok, mas foi lá e venceu o Sporting Cristal por 3-2 e no final das contas é isso que interessa. 3 pontos. É isso que interessa. Agora joga tranquilo dentro de casa. Flamengo e Palmeiras favoritíssimos nesses jogos, jogando no Maracanã e no Allianz Parque. Por outro lado, como eu falei, alguns favoritos no seu grupo perderam. Tá? É claro que você jogar contra um Talleres da Argentina, no caso do São Paulo, e ganhar, você tem muito mais mérito do que ganhar do Deportivo Táchira, do que ganhar do Sporting Cristal. Você está jogando contra uma equipe argentina, uma equipe que está disputando frequentemente Libertadores, que ano passado deu trabalho, inclusive para o próprio São Paulo. Então tem mais mérito aí, né? O Botafogo perder para uma Universidade de Chile é ruim, decepcionou, mas seria terrível se o Flamengo perdesse para o Deportivo Táchira. É como se o Botafogo perdesse para o Carabobo da Venezuela na Venezuela. O Deportivo Táchira é uma equipe venezuelana. Então, o Botafogo contra o Carabobo tem que vencer. Não tem conversa. Tem que ganhar, né? Então, os favoritos venceram. Os favoritos mesmo, né? Aqueles que podem surpreender. Alguns tropeçaram, outros venceram. E, inclusive, alguns favoritos de fora, né, da Argentina, quase todos venceram, né? O River Plate venceu, o Racing venceu, o Vélez Sarsfield venceu. Os argentinos estão com esperança que esse ano eles levam a Libertadores. Tá? Bom, Fluminense. Fluminense anunciou o Renato Gaúcho, 7ª passagem do Renato Gaúcho pelo clube. E aí, resolve ou não resolve? Bom, minha opinião, é um treinador muito melhor do que o Mano Menezes. Ah, mas o Mano já foi da seleção, é isso e aquilo. Então, o Mano Menezes tem um tipo de jogo, um estilo de jogo que funcionou para o Fluminense do ano passado, porque o Fluminense do ano passado estava com a corda no pescoço. E o Mano Menezes sabe trabalhar nesse tipo de situação. O Mano Menezes faz um tipo de jogo em que 1-0 é goleada, em que ele consegue estabelecer uma defesa, não conseguiu no Fluminense, tá? Mas que ele consegue estabelecer uma defesa mais estável e 1-0 é goleada. O Renato Gaúcho já é um treinador ofensivo, já é um treinador que gosta da ofensividade. O Fluminense tem peças interessantes para ter um futebol ofensivo. Agora, o Renato Gaúcho não é um treinador ideal para você ter uma performance interessante no Mundial de Clubes, por exemplo. Eu achei que o Fluminense fosse trazer um estrangeiro, fosse investir mais. Não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro. Então o que sobrou? Fernando Diniz ou Renato Gaúcho? Confesso que eu fico numa dúvida tremenda. Mas como o Diniz a gente já sabe como funciona, tinha uma resistência muito grande lá dentro. O Renato já não treina no Fluminense desde 2014, no ano que o Fluminense foi rebaixado, né, no campo para a Série B. Então não treina no Fluminense desde 2014. Na verdade, o Fluminense caiu em 2013, né? Caiu em 2013, perdão. 2014 deveria ter jogado a Série B e não jogou. Então o Renato Gaúcho é o novo treinador do Fluminense e o Fluminense está tentando fazer com que ele já esteja à beira do campo no jogo do Maracanã no domingo. A gente traz mais informações na próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.